Olá, alunos do 5º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aí na sua casa. Hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Vocês já me conhecem de outras aulas, sou a professora Adriana. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu quero dar os parabéns a vocês, alunos, que tanto têm se dedicado aí aos estudos em casa. Vocês que têm assistido às nossas aulas, realizado as atividades, as tarefas, nos enviado fotos, áudios e até vídeos nós temos recebido de vocês. Então, parabéns pela essa dedicação de vocês para que a sua aprendizagem aconteça. Eu também não posso deixar de parabenizar as famílias de vocês, porque a educação só acontece, o sucesso da aprendizagem de vocês só acontece quando somos parceiros, nós professores com as famílias de vocês. Então, parabéns e não desistam, porque isso vai passar. E quando passar, vocês vão perceber que fizeram o melhor para os filhos aí. E vocês, alunos, vamos continuar. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar sobre o circo. O texto de hoje, que vamos, na verdade, nós vamos ouvir, porque é a letra de uma canção. Então, nós vamos ouvir a música do circo. Depois eu vou fazer a explicação das páginas 56 a 63, explicarei as atividades, entendimento do texto, estudar a língua, nós vamos estar retomando verbos, depois explicarei a tarefa para vocês fazerem. E, na dúvida, entre em contato conosco. Então, vamos lá. No nosso material, começa falando sobre o circo, E o circo que é um mundo mágico onde coisas incríveis acontecem. O palhaço que faz todo mundo morrer de rir, o homem que não tem medo do leão, a fera que fica mansinha, o trapezista que voa sem ter asas, a bailarina que anda na pontinha do pé. O circo é um lugar tão fantástico que é assunto de narrativas, poemas, filmes e canções. E aqui fala da música que nós já ouvimos. Aqui nós só vamos mostrar para vocês, que tem aí no material, que é a letra da canção que acabamos de ouvir, que o título é O Circo. Então, é um texto grande, que a canção é grande. A letra de uma canção perde a graça quando apenas lidas, pois são elaboradas para interpretação, por voz e acompanhamento musical. Quando lidas ou recitadas, assemelham-se aos poemas, por apresentarem os mesmos recursos que estes, a organização em versos, estrofes, sonoridade e ritmo. Quando fala que perde a graça, é porque quando eu leio a letra da canção, não tem a mesma emoção de ouvir a música como a gente acabou de fazer. Aqui nós temos, como sempre vem no nosso material, o compositor dessa música, a cantora é a Nara Leão, mas ele é o compositor. E aqui tem a biografia do Sidney Miller. Trocar ideias. Se estivéssemos em sala de aula, nós faríamos aí um diálogo, mas você vai refletir aí em casa. Você já foi ao circo? Acredito que a maioria sim, pode ser que alguns não. Conte aos colegas como era esse circo, se havia palhaços, trapezistas. Nesse momento você vai só lembrar, não tem como contar aos colegas, 2. O que lhe parece mais emocionante no circo e por quê? Essa é uma opinião pessoal também. Você sabia? Em muitos poemas ou letras de canções, há uma voz que expressa emoções, usando as palavras eu, me, mim e formas verbais que indicam esse eu, como sinto, posso, vejo, lembro, fui. Quando eu falo sinto, posso, vejo e lembro, o eu está embutidinho aqui, eu sinto, eu posso, eu vejo. Então ele pode não estar escrito lá, mas ele faz parte. Essa voz é o eu poético. Não se deve confundir o eu poético com o próprio poeta, porque este é um indivíduo de carne e osso que inventa o eu poético, assim como o autor de histórias inventa um narrador. O eu poético é a forma como você vai ler esse poema ou essa letra de canção. Então o poeta cria, o poeta escreve, mas na hora de você fazer a leitura ou a interpretação dessa letra de canção ou do próprio poema, você usa a sua voz, as suas emoções. Então isso é chamado de eu poético. Entender o texto. Vamos começar então as atividades aí sobre a letra da canção O Circo. O texto O Circo é a letra de uma canção, isto é, uma composição cujo principal meio de execução é o canto, a voz, acompanhado ou não de instrumento musical. A canção junta duas linguagens. Na letra aparece a verbal é a parte escrita, pois o texto é constituído de palavras. E há também a linguagem musical,
que se organiza por meio da melodia, do ritmo e da harmonia. As letras das canções, muitas vezes, são impressas em folhetos que acompanham os discos, em livros, revistas e em sites. Quando você ainda não sabe a música, você precisa acompanhar a letra. Então, basta pegar o folheto e fazer esse acompanhamento, como tem no nosso material, a letra do circo. Primeira atividade, número 1. As cenas narradas na letra da canção O Circo acontecem... Toda história, né, toda narrativa, quando nós lemos, elas acontecem em determinado tempo, em determinado espaço. Aqui eu quero saber quando elas acontecem. Então, você vai ler as 4 alternativas para marcar quando é que foram descritas essas atividades aí na letra da canção O Circo. A número 2, ela tem a ver com a questão 1, ó. Os 2 versos que justificam a resposta correta à questão 1 estão na alternativa. Então, de acordo com o que você respondeu na questão 1, você vai ter que achar qual alternativa aqui tem 2 versos que justificam a sua escolha da questão 1. Elas estão interligadas. Número 3. Em um texto, seres inanimados agem como se fossem pessoas. Ocorre a personificação. Isso acontece nos versos. Então, primeiro vamos relembrar o que é essa personificação, senão você vai ter dificuldade nessa atividade. Aqui mesmo já disse, ó, quando seres inanimados agem como se fossem pessoas. Então, por exemplo, num texto, quando um objeto ganha vida, quando um objeto fala como se fosse um ser humano, então ocorre a personificação. Ele age, ele se comporta como um ser vivo, como uma pessoa. Então, isso é a personificação. Você vai ter que localizar aqui em qual a alternativa aqui acontece essa personificação. A questão 4, ela tem ligação com a 3. Olha, indique mais um verso da letra de O Circo em que ocorre a personificação. Então, olha só. Aqui nós já trouxemos para vocês um verso onde tem essa personificação, ó. Fala o fole da sanfona, fala a flauta pequenina. Ó, percebam, sanfona é um objeto, é um instrumento musical. Mas aqui, ó, tá dizendo que ela fala, então houve a personificação. A mesma coisa aconteceu com a flauta. A flauta também é um instrumento musical, é um ser inanimado. Mas aqui também no texto, na música, ela fala. Então houve a personificação aqui da sanfona e da flauta. Essa resposta da 4 talvez ajude você, se você teve dúvida, na 3. Como nós demos um exemplo de versos aqui que tem personificação, ajuda você na 3 se você teve dúvidas. Número 5, releia os versos 10 e 11 para poder responder. Por que o trapezista parecia de brinquedo? Então você volta lá nos versos 10 e 11 que lá vai estar falando por que ele parecia de brinquedo. Número 6, no verso 21, por que o eu poético usa a expressão meia vida, meia morte, ao se referir ao trabalho do domador? Então, ó, meia vida, meia morte, vamos lembrar qual é o trabalho do domador. E aqui nós já trouxemos para vocês, ó. Ele usa essa expressão porque o domador enfrenta a morte ao lidar com a fera, né? O domador o tempo todo está lidando com animais selvagens. Então, é por isso que o eu poético usou esse termo, meia vida, meia morte. Desafio. Na letra da canção O Circo, a função do palhaço é considerada a mesma que no texto do Cláudio Tebas, estudado no módulo 6, justifique. Então, vamos lembrar, nas últimas aulas, nós estudamos o texto do escritor palhaço, palhaço escritor, que era do Cláudio Tebas. Então, lá ele falou muito da sua vida de palhaço. Então, aqui está perguntando se a função lá no texto do Cláudio Tebas e se a função nesse texto do circo, da letra da canção, se é a mesma função que o palhaço demonstrou, que as letras aí demonstraram. E a resposta é sim, ó. Nos 2 textos, a função do palhaço é trazer felicidade às pessoas, é alegrar, é divertir. Então, tanto no texto do Cláudio Tebas, como nesse texto, que é a letra da canção, fala da mesma função do palhaço, divertir o público. Agora, o que você vai ter que fazer? Ó, cite o trecho que em cada um desses textos comprova a sua resposta. Então, você vai ter que voltar lá no texto do Cláudio Tebas, que é no módulo anterior, e localizar um trecho onde ele fala isso sobre o palhaço, né, sobre a função do palhaço. E escreve aqui.
Aí você volta no texto da letra da canção O Circo, também localiza um trecho que mostra isso também. Então você vai colocar tudo aqui para nós dos dois textos. Estudar a língua, e aí entramos agora, né, na nossa parte gramatical aí. Olha o que está dizendo, você já estudou, então nós vamos relembrar e aprofundar verbos. Os verbos atribuem um estado aos seres. Exemplo, de chicote e cara feia, domador fica mais forte. Esse fica é o modo como ele está, por isso que é um estado aos seres. Também expressam ação. Ação dos verbos a gente usa o tempo todo. Correr, pular, saltar, brincar. Isso são ações. Exemplo, corre minha gente. Também podem ser fatos. A charanga tocou a noite inteira. Isso é um fato que já aconteceu. Fenômenos da natureza também são verbos. Ventou muito no teto do circo. Choveu, também é um fenômeno da natureza. E são verbos. Os verbos situam as ações e os estados em 3 tempos: presente, passado e futuro. Como vocês já sabem, estamos só relembrando. Para isso, tem a sua terminação alterada. Então, ó, vou ler as 3 frases modificando o tempo. No presente, o trapezista balança lá no alto. Passado, ou também pode ser chamado de pretérito. O trapezista balançou lá no alto. E no futuro, o trapezista balançará lá no alto. Ó, percebam que a terminação está destacada aqui para você ver essa alteração. É muito comum os tempos verbais serem expressos por 2 verbos em vez de um só. Por exemplo, ó, no tempo presente, o trapezista está balançando. Ó, os 2 verbos estão demonstrando o tempo presente. No passado ou pretérito, o trapezista tinha balançado lá no alto, passado. E no futuro, o trapezista vai balançar lá no alto. Então, nesse caso, usam-se 2 verbos, né, para demonstrar o mesmo tempo verbal, seja presente, passado ou futuro. A forma como o verbo aparece no verbete do dicionário, que a gente já estudou isso também bastante, é chamada de infinitivo, né? No dicionário nós não achamos, por exemplo, balançando, balançou, balancei. Nós achamos no modo infinitivo, que é o balançar. Ó, então esse infinitivo é o nome do verbo terminado em R. Aqui temos os exemplos, ó: começar, tocar, soprar, fazer, saber e colorir. Primeira atividade sobre os nossos verbos aí. Releia os versos da canção O Circo. Então aqui nós temos 4 versos, é o 1 e o 2, está tudo numerado como lá no nosso material na letra da canção. Depois o 30 e o 31. A letra A, grife os verbos nos versos 1 e 30, ó, no 1 e no 30, e depois escreva em que tempo eles estão. Então olha só. Já grifei no 1 ali, ó, vai, começar. E no 30, vai, terminar. Então aqui, ó, já grifamos. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar aqui em que tempo eles estão. Já está grifado e você vai escrever qual é o tempo verbal. Letra B. Os versos 2 e 31, né? Agora, ó, o 2 e o 31, que também está aqui. Referem-se ao som produzido pela charanga. Em qual deles esse fato está situado no passado? Ó, então eu tenho aqui, ó, tem charanga tocando a noite inteira. E o outro, que a charanga tocou a noite inteira. A pergunta é qual deles está situado no passado. Então aqui já trouxemos escrito que foi grifado para você escrever o tempo verbal. E na letra B, ó, qual que está no passado? Ó, é o verso 31, que a charanga tocou a noite inteira. Vamos ver de novo aqui, ó. Tem charanga tocando a noite inteira. Nesse caso, ó, ela está tocando, então está no tempo presente. Que a charanga tocou a noite inteira. É o que foi pedido aqui, que é no passado. 2. Qual é a finalidade do imperativo, que nós também já estudamos? O imperativo são os verbos que são verbos de comando. Então, no verso, corre, corre, minha gente, que é preciso ser esperto. Se você não lembra as finalidades aí do modo imperativo, né, nós trouxemos alguns aqui para vocês, né? Então, nós temos aqui
O modo imperativo, ele pode fazer um pedido, ele pode dar uma ordem, ele pode estar dando um ensinamento, ou ele pode estar sugerindo e aconselhando. Então, você vai ler de novo esse verso para ver qual é a finalidade aqui correta. Ó. E aqui está falando, ó, o uso do imperativo tem como finalidade sugerir que as pessoas se apressem, corram para ver o circo. Ó. Corre, corre, minha gente, que é preciso ser esperto. Esperto para quê? Para ver o circo. 3. Reescreva os versos situando os fatos no passado. Então, aqui nós temos do A até o D. Todos eles nós vamos escrevê-los no passado. E aqui, ó, tem uma informação que a gente já estudou. Os verbos no passado terminam com U. Então, quando eu vou passar, né, esse verbo para o tempo passado, por exemplo, estudou U, correr U, partiu U. Então, como que vai ficar a letra A? Ó, o verso era: sopra o vento que protesta e cai no teto, rompe a lona. Estava no presente. Como ele ficou? Soprou o vento que protestou, caiu no teto, rompeu a lona. Tudo no passado. O próximo é, aqui ó, vamos grifar os verbos para vocês perceberem, ó. Soprou, protestou, caiu e rompeu. Foram modificados aí para o tempo passado. O próximo é: de chicote e cara feia, domador fica mais forte no tempo presente. Como ficou? De chicote e cara feia, domador ficou mais forte. Ó, e aí grifamos para você o único verbo que teve que modificar. E aí você vai fazer a mesma coisa no C e no D. 4. Releia os versos. Foi soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo. Foi-se embora e eu ainda era criança. Olha só, a escrita, nos dois casos aqui, a escrita é igual, mas o significado, a função é diferente. E aí vem a pergunta: qual é o infinitivo de foi no primeiro verso e depois no segundo verso? Ó, quando eu digo aqui, ó, foi soldado, é algo que ele era profissão. Então, nesse caso, ó, eu tenho o infinitivo do verbo ser. Então, esse foi, o infinitivo é o verbo ser. Já no segundo caso, foi-se embora e eu ainda era criança. Foi-se embora, ele está indo para algum lugar. Se ele está indo para algum lugar, o infinitivo é o verbo ir. Então, apesar da escrita igual, o significado é diferente. Agora, reescreva-os passando os verbos destacados para o presente. Então, você vai fazer as duas escritas aqui, passando para o tempo presente. Ó, já trouxemos uma aqui. É soldado, carpinteiro, seresteiro e vagabundo. E aí você vai ver como vai ficar a próxima. É hora da tarefa. Número 1. Releia os versos da letra da canção O Circo. Então, você vai ler esses 4 versos e vai responder no seu caderno, porque aqui nós não temos espaço, não temos linhas aí para fazer no próprio material. Então, faça tudo no seu caderno. Letra A. Qual era o temor de Zezinho do trombone? Ai, o que é temor mesmo? Vamos pensar? Temor é medo. Então, qual é o medo do Zezinho do trombone nesses versos aqui? E letra B. Zezinho do trombone era um músico bastante conhecido? Está fazendo uma pergunta, então você vai ter que responder com sim ou não. E além de responder sim ou não, que termo desse trecho comprova a sua resposta? Então, se você achar que sim, você vai ter que localizar um trecho aqui que responde, que explica por que sim. Ou se você achar que não, também vai ter que localizar um trecho que comprova que não. Número 2. Agora, releia os versos da canção que se referem ao palhaço. Então, nós temos 3 versos. Letra A. Interprete a afirmação de que o palhaço na vida já foi tudo. Então, você vai ler esses versos e aqui já tem a explicação. Por que está falando que o palhaço na vida já foi tudo? Letra B. Explique por que o palhaço é sem juiz e sem juízo. Isto é, ele não é julgado pelo público e não tem juízo. Aqui nesse trecho também já está falando. 3. Em que tempo estão os verbos destacados nestes versos? Aqui é bem tranquilo. Então, você vai ver do A até o D, ó. Vai vir, presente, passado ou futuro. Morre e renasce. Também qual é o tempo verbal? Era, e aqui tem o sopra, protesta, cai e rompe. Então, é só escrever se é presente, passado
ou futuro. Chegamos ao final da nossa aula de hoje, então você vai fazer a verificação. Assistiu a videoaula, ouviu a explicação, ouça a música novamente, se você achar necessário, se você quiser, é uma música bem divertida. Realize as atividades, por último as tarefas, tire fotos, nos mande áudio, se quiser gravar até vídeo, como nós temos recebido alguns vídeos de alunos, isso é muito bom. Peça ajuda sempre que você precisar ou sempre que quiser falar com a gente. Estamos aqui sempre para ajudar vocês. E continuem os estudos aí, pessoal. Até a próxima aula.